E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar da Loteca 1159, vou trazer novas informações. Agora que já passou alguns jogos aí no meio de semana, já dá para ter uma base. Lembrando que no momento que eu estou gravando esses vídeos, os jogos de seleções ainda não aconteceu. Então é bom a gente ficar de olho nesses jogos aí também, para ter um palpite mais afinado aí pro final de semana. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tem o nosso Pix aí na tela. É o e-mail pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível dar uma ajuda, assistindo o vídeo, comentando, curtindo, compartilhando, como sempre, ajuda e muito. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, um clássico de seleções, Itália e França. O que eu trago aqui de informação, o resultado mais comum desse confronto é o 3-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 jogos, a Itália ganhou 4 vezes, houve 4 empates e a França ganhou 5 vezes, hein? Bem equilibrado esses números. A diferença de gols 18-16 a favor da França. A França tem uma sequência de 3 vitórias aí na Liga das Nações e a Itália geralmente marca seus gols aí nos minutos 61 e 75 da partida. Os números de aposta para essa partida: 3.08 para a Itália, 3.52 para o empate e 2.46 para a França. A porcentagem do confronto: 32% para a Itália, 28% para o empate, 40% para a França. Um dos confrontos aí mais equilibrados da grade, um jogo onde tudo pode acontecer. Hoje, no momento, né, eu considero a França uma seleção mais encaixada, né, semifinalista aí de Copa do Mundo, vem jogando muito bem. Só que a Itália, ela vem melhorando, né, nos últimos meses aí, mesmo ficando de fora aí da Copa do Mundo. É uma seleção que vem se renovando e vai estar jogando em casa, né? Por esse motivo, eu tô indo com o meu primeiro duplo, eu tô indo de Itália e França. Lembrando que nesse meu segundo vídeo, né, diferente do primeiro, que tem 5 duplos, nesse segundo vídeo aqui vem 3 duplos. Jogo 2, Novo Horizontino e Paysandu. Novo Horizontino tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão Série B. Já avisando, né, essa informação não está correta, né, como a gente viu no último vídeo, o Novo Horizontino ele perdeu, né, para o Operário em sua última partida. Aqui não é uma informação relevante, né, mas é uma informação curiosa, né, que o Novo Horizontino, 26% dos seus gols marca entre os minutos 76 e 90, né? É para matar o torcedor do coração mesmo, né? Os números de aposta para essa partida: 1.48 para o Novo Horizontino, 4.0 para o empate, 6.50 para o Paysandu. Porcentagem desse confronto: 63% para o Novo Horizontino, 23% para o empate, 14% para o Paysandu. O Novo Horizontino, né, tá com o pé no Brasileirão Série A. Já era para ter confirmado contra o Operário, mas acabou perdendo. Agora vai jogar em casa novamente contra o Paysandu. É um time difícil, às vezes complica, né, para os seus adversários mesmo jogando fora de casa. Mas para essa partida aqui, tô acreditando na vitória do Novo Horizontino, porque mesmo sendo uma derrota contra o Operário, não foi um jogo ruim, né, do Novo Horizontino, que só não conseguiu fazer os gols mesmo, né? Jogo 3, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Atlético Mineiro ganhou 8 vezes, hein? A diferença de gols 21-19 a favor do Atlético Paranaense. Nos últimos 41 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 18 vezes, houve 4 empates e o Atlético Mineiro ganhou 19 vezes. A diferença de gols 55-44 a favor do Atlético Mineiro. Os números de aposta para essa partida: 2.37 para o Atlético Paranaense, 3.25 para o empate e 3.0 para o Atlético Mineiro. Porcentagem desse confronto: 40% para o Atlético Paranaense, 29% para o empate, 31% para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou ontem, né, contra o Flamengo, ficou num empate nesse confronto, né? Esse jogo foi válido aí pelo Brasileirão, mas o Flamengo ele criou muito volume, né, que poderia ter vencido o Atlético Mineiro. Acabou perdendo um pênalti com o Davi Luiz, teve boas oportunidades, então o Atlético Mineiro poderia ter saído com a derrota. Mas o que foi demonstrado nessa partida é que, mesmo não estando como uma equipe titular, ainda é muito competitivo. Fora de casa não é fácil, né, enfrentar o Flamengo. E agora jogando contra o Atlético Paranaense, numa situação difícil que está o Atlético Paranaense tentando se afastar da zona de rebaixamento. Acredito que vai ser um jogo interessante aí de se assistir. E aqui é mais uma partida que eu tô usando um duplo. Eu tô indo de empate e Atlético Mineiro. Se você tem condições, aqui cabe um palpite com um triplo. Jogo 4, Amazonas e Goiás.
O Goiás tem uma sequência aí de 5 vitórias no Brasileirão Série B. Ali a gente pode ver que ambas as equipes, né, marcam entre os minutos 61 e 75 a maioria dos seus gols. E aqui é mais uma informação que se repete, né, que tem uma sequência de 5 vitórias o Goiás. Os números de aposta para essa partida: 4,33 para o Amazonas, 3,30 para o empate, 1,85 para o Goiás. A porcentagem do jogo: 21% para o Amazonas, 28% para o empate, 51% para o Goiás. Goiás, né, que na sua última partida veio de uma boa vitória fora de casa aí contra o CRB, agora é mais uma vez jogando fora de casa, tá brigando de frente ali com o Ceará, com Vila Nova, para ver se consegue essa vaga no Brasileirão Série A. É um jogo muito importante aí para o Goiás. Tô levando muito em consideração que eles vão levar esse jogo aqui como se fosse uma final, e devido à motivação, né, dessa partida para o Goiás, eu tô indo no Goiás seco. Jogo 5, Albânia e República Tcheca. Aqui uma informação, né, que aquela quinta série que existe em nós vai achar engraçada. Merlin de Daku tem mais cartões amarelos do que qualquer outro jogador da Albânia. E na República Tcheca, o Ladislav Kredic recebeu 2 cartões também. É um dos jogadores que mais tem cartões amarelos aí pela equipe da República Tcheca. Uma informação que não agrega em nada aqui na Loteca, mas enfim. A República Tcheca conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. Essa informação aqui já é bem relevante. A Albânia vence o primeiro tempo, 25% das suas partidas, e a República Tcheca 38% das suas partidas. Já no segundo tempo, a mesma informação: 25% dos jogos a Albânia vence e 38% a República Tcheca. Os números de aposta para essa partida: 3,25 para a Albânia, 3,25 para o empate, 2,20 para a República Tcheca. Porcentagem do jogo: 29% para a Albânia, 29% para o empate, 42% para a República Tcheca. E mais um jogo muito equilibrado. Considero a República Tcheca um time melhor, que a Albânia vai estar jogando em casa. É um time que na Euro, né, jogou muito bem, é um time que dá trabalho, é o time do Silvinho, brasileiro, treinador. E aqui é mais uma partida que eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Albânia e República Tcheca. Jogo 6, Holanda e Hungria. Nos últimos 5 encontros, a Holanda, jogando em casa, ganhou 4 vezes, houve um empate, e a Hungria não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols: 23-7 a favor da Holanda. Nos últimos 10 encontros, a Holanda ganhou 7 vezes, houve 2 empates, e a Hungria ganhou apenas uma vez. A diferença de gols aqui: 34-11 a favor da Holanda. A Holanda não perde em casa há 6 jogos, e jogando em casa, a Holanda não perdeu para a Hungria nos seus últimos 5 encontros. Os números de aposta para essa partida: 1,36 para a Holanda, 4,75 para o empate, 8,50 para a Hungria. A porcentagem desse jogo: 69% para a Holanda, 20% para o empate, 11% para a Hungria. Bom, os números aqui refletem nesse histórico da Hungria ir muito mal na casa da Holanda. Não tem muito o que dizer, a Holanda é a grande favorita, pode ser uma zebraça aqui, mas eu tô indo seco na Holanda. Jogo 7, Vila Nova e Ituano. Nos últimos 7 confrontos, Vila Nova ganhou 3 vezes, houve 2 empates, e o Ituano ganhou 2 vezes. Na temporada passada, o Vila Nova ganhou os 2 jogos, 1-0 jogando em casa, e como visitante 2-1. Os números de aposta para essa partida: 1,75 para o Vila Nova, 3,40 para o empate, 4,75 para o Ituano. Porcentagem do confronto: 53% para o Vila Nova, 27% para o empate, 20% para o Ituano. O Ituano, né, outro time aí que está numa situação difícil no campeonato. No começo do campeonato era um time mais competitivo, mas agora, né, acredito que o psicológico aí já tá pegando, né, na cabeça dos jogadores. Vila Nova era outro time que estava brigando para subir. Como a gente viu no último vídeo, tá com uma boa pontuação. Precisa de uma combinação de resultados, então é outro time que tá brigando, vai levar esse jogo aqui como se fosse uma final contra o Ituano, e ainda jogando em casa com a motivação da torcida, não tem como, né? Eu tô indo seco na vitória aí do Vila Nova. Se você tem costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo no empate aqui também. Jogo 8, Ponte Preta e Sport. Falando em jogo difícil, esse aqui também, hein? Resultado mais comum do confronto é o 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, a Ponte Preta, jogando em casa, ganhou 5 vezes, houve 4 empates, e o Sport só ganhou uma vez, hein? A diferença de gols: 16-8 a favor da Ponte. No geral, são 21 jogos entre eles. A Ponte Preta ganhou 5 vezes, houve 8 empates, e o Sport ganhou 8 vezes. A diferença de gols: 30-27
27 a favor do Sport. Os números de aposta para essa partida: 3,60 para o Ponte Preta, 3,25 para o empate, 2,05 para o Sport. Porcentagem desse confronto: 26% para a Ponte Preta, 29% para o empate, 45% para o Sport. O Sport, né, que na sua última partida aí deu uma deslizada, né, acabou empatando com a Chapecoense em casa, já poderia estar numa situação melhor aí no campeonato. Vai enfrentar a Ponte Preta agora fora de casa. Outro time que almeja muito, né, ainda no Campeonato Brasileiro Série B, precisa ficar no Brasileirão. Então a Ponte Preta também vai levar esse jogo como se fosse uma final. Esse jogo aqui vai ser um dos bons de assistir, viu, porque os dois times têm muitas motivações aí. Só que mesmo fora de casa, né, indo contra esses números aqui do Sport não ir bem na casa da Ponte Preta, eu tô indo de Sport seco. É um palpite bem arriscado e aqui é uma outra partida que, se você tiver condições de jogar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto nesse jogo 8 aqui da Loteca 1159. Jogo 9, Brusque e Guarani. Nos últimos 5 jogos, o Brusque ganhou 2 vezes, houve um empate e o Guarani ganhou 2 vezes. A diferença de gols 6-5 a favor do Guarani. O Brusque tem uma sequência de 5 derrotas no Brasileirão Série B. O Guarani tem uma sequência de 3 derrotas no Brasileirão Série B. Fica complicada essa análise, né? A gente já tinha visto aí nos vídeos anteriores que é muito ruim os números dessas duas equipes, mas é o que tem para hoje, né? Os números de aposta para essa partida: 2,25 para o Brusque, 2,90 para o empate, 3,50 para o Guarani. A porcentagem desse confronto: 41% para o Brusque, 32% para o empate, 27% para o Guarani. Aqui um outro jogo, né, que as duas equipes têm um equilíbrio muito grande, um equilíbrio ruim, né, nesse caso. Dois times rebaixados, sem motivação nenhuma. Considero levemente o Guarani com um time um pouco mais acertado aí que o Brusque, só que o Brusque tem a motivação de estar jogando em casa, né? Não sei se isso é uma coisa boa, né? Porque um time que já está rebaixado, né, jogar na frente da sua torcida, às vezes a torcida vai para fazer protestos, né? E para essa partida aqui, como eu não tenho mais duplos, eu tô indo de empate entre eles. Mas aqui também, caso você tenha costume de jogar mais duplos, eu colocaria um duplo também no Brusque, só porque tá jogando em casa. Jogo 10, Santos e CRB. O Santos tem uma sequência aí de 4 vitórias no Brasileirão, tem 4 vitórias consecutivas em casa e informação relevante para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 1,55 para o Santos, 3,80 para o empate, 6,0 para o CRB. Porcentagem desse confronto: 60% para o Santos, 24% para o empate, 16% para o CRB. Bom, não tem nem muito o que dizer, né? O CRB não vem bem no campeonato, vai estar jogando fora de casa contra o líder, totalmente motivado, né? Porque já subiu, vai jogar super leve. Seu último jogo aí nessa semana, o Santos venceu e venceu bem o Curitiba fora de casa. E para essa partida aqui não tem muito o que dizer, né? Santos seco, CRB aí pode ser uma zebra aí da rodada, né? Carimbando a faixa do Santos aí, que já tá quase com a taça na mão. Jogo 11, Chapecoense e Curitiba. Nos últimos 9 jogos, a Chape ganhou 4 vezes, houve um empate e o Curitiba ganhou 4 vezes. A diferença de gols: 12-9 a favor do Curitiba. 31% dos seus gols a Chape costuma marcar no finalzinho, entre os minutos 76 e 90. Foi assim, né, contra o Sport. O Curitiba tem o costume de marcar 21% dos seus gols entre os minutos 16 e 30. Os números de aposta para essa partida: 1,90 para a Chape, 3,40 para o empate, 3,80 para o Curitiba. A porcentagem desse confronto: 49% para a Chape, 27% para o empate, 24% para o Curitiba. Curitiba, né, que nessa semana perdeu em casa para o Santos. A torcida vaiou bastante o time. Vai ter esse jogo complicado aí contra a Chapecoense que vem de um bom resultado, né, fora de casa, um empate contra o Sport, aguentou a pressão e agora, né, tem essa motivação aí para sair com um bom resultado na frente da sua torcida e permanecer na Série B, né? Por esse motivo, olhando os números aqui e vendo a situação dos dois times nessas últimas rodadas, eu tô indo de Chapecoense C. Jogo 12, Inglaterra e Irlanda. O resultado mais comum desse confronto é um 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 jogos, a Inglaterra ganhou 3 vezes, houve 6 empates e a Irlanda só ganhou uma vez. A diferença de gols: 12-6 a favor da Inglaterra. Jogando em casa, a Inglaterra não perdeu para a Irlanda em seus últimos
4 jogos. A Inglaterra conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. Os números de aposta para essa partida: 1,25 para a Inglaterra, 6,64 para o empate e 15,0 para a Irlanda. Porcentagem desse confronto: 79% para a Inglaterra, 15% para o empate e 7% para a Irlanda. Bom, olhando os números aqui, o histórico desses times, a Inglaterra jogando em casa não tem como, né? Eu tô indo seco na Inglaterra. Jogo 13, Áustria e Eslovênia. A Áustria, 36% aí dos seus gols é marcado entre os minutos 46 e 60, então geralmente aí no começo do segundo tempo é a porcentagem mais alta aí dos times que estão na liga. A Áustria ganhou 5 jogos consecutivos em casa e também conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 7 jogos. Informação relevante é isso. Os números de aposta para essa partida: 1,56 para a Áustria, 4,55 para o empate, 6,49 para a Eslovênia. Porcentagem desse confronto: 63% para a Áustria, 22% para o empate, 15% para a Eslovênia. Aqui mais um confronto, né, que os números estão dando muita vantagem para a Áustria. A Áustria tem essa sequência boa em casa de 5 jogos consecutivos com vitória. Nos seus últimos 7 jogos conseguiu marcar, e acompanhando esses números aqui, eu tô indo seco na Áustria. Jogo 14, Finlândia e Grécia. O resultado mais comum desse confronto entre Finlândia e Grécia, quando a Finlândia joga em casa, é o 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros com a Finlândia jogando em casa, ganhou 4 vezes, houve 3 empates e a Grécia não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols: 11-4 a favor da Finlândia. No geral são 16 jogos entre eles, a Finlândia ganhou 5 vezes, houve 3 empates e a Grécia ganhou 8 vezes. A diferença de gols: 28-16, nesse caso aqui a favor da Grécia. A Finlândia tem uma sequência aí de 4 derrotas na Liga das Nações. Os números de aposta para essa partida: 3,17 para a Finlândia, 3,19 para o empate, 2,59 para a Grécia. Para quem gosta de odds alta, essa aqui é a partida, hein? Porcentagem do jogo está assim: 31% para a Finlândia, 31% para o empate, 38% para a Grécia. Esse jogo aqui ele tá equilibrado nos números, né? Mas em campo é inegável aí que a Grécia é uma seleção muito melhor, vem fazendo uma boa campanha aí na Liga das Nações. Como a gente viu, né, no vídeo anterior, é a líder do grupo com bons números. E a Finlândia no grupo, no entanto, né, não tem uma boa sequência, né, nesse campeonato. É um palpite difícil e arriscado, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na Grécia, né, pela boa campanha que tá fazendo. A Finlândia não é uma seleção de grande tradição. A Grécia, né, ela é uma seleção que já foi campeã de Eurocopa não tão recentemente, né, mas tem um pouco mais de tradição que a Finlândia, né? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações desse segundo vídeo. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, convido a assistir, lá tem boas informações, pode ajudar a melhorar aí os seus palpites. Se você gostou das informações desse vídeo, curta, compartilhe, o mais importante é se inscreva no canal e ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Deixa aí seus comentários, quero saber o que você está achando dessa grade, se você tem outras informações, possa ajudar aí nos palpites para quem gosta, né, das apostas na loteca. É isso, quero desejar muita sorte para todo mundo. O prêmio aí da loteca 1159 tá excelente, 800 mil reais. E se você ainda não deixou seu palpite lá na enquete que eu deixei sobre o jogo da Itália e França, vai lá, deixa seu palpite, tá bem equilibrado, hein? Achei que a França iria ganhar fácil, mas os votos estão bem divididos. Espero você aí no próximo vídeo. Fui!